Como Deus se revela? Há muitas maneiras pelas quais Deus se revela. Deus se revela, por exemplo, por meio da natureza, a chamada revelação geral. Isaías 6, verso 3 diz: a terra está cheia da sua glória. Outra maneira pela qual Deus se revela é por meio de anjos. Ele se revelou por meio de anjos, por exemplo, para Ló. Se revelou para Maria por ocasião da concepção, do anúncio do nascimento de Jesus. Deus se revela também por meio do influxo do seu Espírito. Eu gosto dessa parte porque em Isaías capítulo 30, verso 21 diz: ouvireis uma voz por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Deus se comunica em nosso cérebro por meio das sinapses cerebrais. Por meio do seu Espírito, Deus atinge a nossa consciência e mostra a sua vontade. Deus se revela também por meio de sonhos e visões. Em Números 12, verso 6 diz: se no meio de vós houver um profeta, a ele me revelarei, com ele me comunicarei por meio de sonhos e visões. Sonhos quando o profeta estava dormindo. Visões quando o profeta estava acordado. Deus tomando a sua consciência e fazendo com que ele tivesse as revelações divinas e perdesse a consciência do que estava acontecendo ao seu redor. Isso aconteceu com Daniel, isso fica muito claro no livro de Daniel. Deus também se revela por meio da Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda escritura é divinamente inspirada, ou seja, toda escritura soprada por Deus, toda escritura que tem a orientação divina, que tem o sopro divino, ela é uma revelação divina. Então, revelação da vontade divina. E a revelação da vontade divina, por meio de um profeta inspirado, se comunica por meio da correção, o ato de os redarguir e instruir na justiça. É assim que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Mas a principal maneira pela qual Deus já se revelou ao ser humano é por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus esteve no seio do Pai e pode revelar, então, quem é Deus ao ser humano. Bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o nosso estudo semanal. O tema desta semana, o caminho, a verdade e a vida. E o verso para memorizar é: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. São João 1, verso 18. Esse verso está justamente na tradução colocada pela lição da Escola Sabatina, e eu gostaria de enfatizar alguns aspectos aqui neste verso, já que ele fala de Jesus revelando o Pai. Mas Jesus é chamado aqui de o Deus unigênito. Então a expressão grega monogenes theos. Monogenes quer dizer único, único da sua espécie. Theos, Deus, o Deus único, que estava junto com o Pai. Então esta é uma referência à pessoa do Senhor Jesus. Bom, que Jesus não foi gerado, isto é um ensinamento claro na Bíblia. Quando a Bíblia fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei, por exemplo, em Hebreus 1, verso 5, essa declaração é feita a Jesus após a sua ressurreição, quando ele vai ascender ao céu e assumir então o reino, assumir o trono. Nesse sentido, a expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão é tirada do Salmo, capítulo 2, dos versos 6 a 8, e faria bem você ler o texto de Salmo, porque é um salmo de entronização do rei. E lá, então, ao se referir ao rei que está assumindo o governo, o domínio e que recebe as nações por herança, nesse sentido é que é colocada a expressão ali, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus como Messias, após a sua ressurreição, então ele ascende aos céus para assumir o reino, o governo deste mundo como resultado do seu sacrifício. Mas o texto diz que Jesus é quem revelou o Pai. Então a maior revelação de Deus é o próprio Jesus, tá certo? Então vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de São João. Você sabe, o Evangelho de São João é dividido basicamente em dois livros, o livro dos sinais e o livro da glória. Na lição é colocado também que há uma introdução e há um epílogo, mas o nosso foco maior é no estudo dos dois livros por si só. A primeira parte já estudamos, o livro dos sinais, onde apresentam os milagres, o semeion, os sinais que Jesus fez, demonstrando que ele é o enviado de Deus, demonstrando que ele é o Messias, demonstrando mais do que isto,
que ele é Deus. Entramos então na segunda parte, no segundo livro do Evangelho de João, na segunda divisão do Evangelho de João, que é o livro da glória, e que muitos autores entendem começa a partir do capítulo 13. E no capítulo 13, então, vem a narrativa de Jesus com os seus discípulos participando da Santa Ceia e, no caso aqui em tela, especificamente em João, é a cerimônia do lava-pés. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 15, Jesus diz: eu vos dei o exemplo. Que exemplo? Ora, eles se reúnem no cenáculo para celebrar a Páscoa. Da Páscoa, Jesus pinça dois emblemas, o pão e o vinho, para instituir a Santa Ceia. A Páscoa era uma comemoração anual do que tinha que ver com a libertação de Israel do Egito. Jesus estabelece a Santa Ceia, que também é uma libertação, mas é uma libertação maior, uma libertação espiritual do homem em relação ao pecado para viver com Deus, viver a vida eterna. Por isso Jesus fala, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus se reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa e nesta ocasião ele vai fazer a transição e instituir a Santa Ceia. A Páscoa é uma festividade judaica. Jesus, como nossa Páscoa, institui a Santa Ceia, uma festividade cristã de comemoração, de libertação espiritual, da libertação do mundo do pecado, da obediência ao pecado. Muito bem. Agora, Jesus se reúne com seus discípulos e era comum naquela época, quando alguém chegasse em alguma casa, que um servo da casa lavasse os pés, empoeirados. Lembra, naquele tempo as pessoas viajavam a pé, de sandália, então aquilo havia poeira, e quando chegava alguém, era uma demonstração de cortesia, né, do anfitrião dizer para que um servo da casa lavasse os pés daquele que estava chegando. Muito bem, Jesus então começa a lavar os pés dos seus discípulos. E isso é uma demonstração de humildade do mestre. Pedro não gosta daquilo ali, porque ele vê, nós somos os seguidores, nós somos os discípulos. Jesus não pode fazer isso. E quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus fala, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo no meu reino. Então Pedro tem uma outra reação totalmente oposta. Fala, Senhor, não somente os pés, mas me lave completamente. Jesus então diz que quem já se banhou não precisa banhar-se novamente, senão ter os pés lavados. Aqui eu queria chamar a sua atenção para esses detalhes. Primeiro, Jesus dizendo para Pedro que se ele não permitisse que Jesus lavasse os seus pés, ele não teria acesso ao reino de Deus. Assim como havia uma segunda oportunidade para as pessoas participarem da Páscoa, quando não podiam por questão de alguma impureza ou viagem, assim também nós devemos nos preocupar em participar da Santa Ceia e do lava-pés. Primeiro, porque é uma festividade que celebra a morte de Cristo, substitui a Páscoa. E segundo, porque se havia uma segunda oportunidade para as pessoas participarem da Páscoa quando não podiam por algum motivo válido, nós podemos entender que ninguém deveria se eximir de participar da cerimônia da Santa Ceia e do lava-pés. Eu vou usar uma expressão que pode ser um pouco pesada para você. Com base nesse texto, eu diria que é pecado não participar da Santa Ceia. Eu podia buscar outros argumentos para dizer para você de que é compulsória a necessidade de participarmos da Santa Ceia. Mas eu quero ficar apenas com essa declaração que Jesus faz. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo no meu reino. Se alguém prefere uma vida de enfrentamento com o seu próximo, uma vida de dissensão, uma vida de discórdia, e não quer ajustar a sua vida no convívio com o ser humano e na sua relação com Deus, então ela está dizendo que ela prefere ficar de fora do reino de Deus. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que quando Pedro fala para Jesus, me lave completamente, Jesus fala, olha, quem já se banhou não precisa lavar novamente os pés, senão, se banhar novamente, senão apenas lavar os pés. O lava-pés, a Santa Ceia, com base nesse texto, sugere-se que é para aqueles que já começaram a vida cristã. Então, quem aceita Jesus e é batizado, e é lavado completamente de seus pecados, eventualmente pode empoeirar os seus pés
no caminho do pecado. Então, é uma oportunidade por meio da Santa Ceia, principalmente, no reajuste ou no ajuste da sua relação com o próximo, por meio do lava-pés, demonstração de humildade. Então, vamos pensar aqui. São duas lições importantes para tirarmos. Primeiro, nós temos que participar da Santa Ceia e do lava-pés. Essas cerimônias estão conjugadas. Jesus lavou os pés dos discípulos quando se reuniram para a Páscoa e, consequentemente, para a Santa Ceia. Negar-se participar da Santa Ceia e do lava-pés pode significar renunciar ao reino de Deus. Segundo ponto, Santa Ceia e lava-pés, embora na Igreja Adventista do Sétimo Dia seja aberto para qualquer pessoa que queira participar, essa cerimônia tem que ver com aqueles que já estão na caminhada cristã e que, porventura, empoeiram seus pés nesse mundo de pecado e renovam seus votos de fidelidade a Deus e de amor ao próximo, participando da cerimônia da humildade, que é o lava-pés, e da cerimônia da Santa Ceia. Muito bem, na segunda-feira a lição trata a respeito da volta de Jesus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar, depois eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E o autor da lição coloca uma expressão interessante, porque ele trata a respeito da palavra moradas, né? Jesus fala: eu vou para o céu, eu vou preparar moradas, né? E voltarei para vos receber para mim mesmo. E a palavra grega, traduzida normalmente para a língua portuguesa de moradas, é a palavra moné, que pode ser traduzida por moradas, mas mais especificamente seria uma referência a quarto. Então, no que tem que ver então com essa expressão de João, é que Jesus vai junto ao Pai, vai preparar quartos na estalagem e depois volta para buscar os seus discípulos. Vejam, ele diz: na casa de meu pai. Ele se refere à casa. Então, na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou prepará-los para receber vocês. Mas no que a tradução coloca, moradas também tem um sentido como está na língua portuguesa. Eu gosto de pensar com vocês a respeito dessa volta de Jesus, né? A maneira como está na língua grega a respeito da volta de Jesus é o presente, é o futuro em forma de presente, né? Ele fala: olha, eu certamente voltarei. Conforme algumas colocações em outras línguas, assim, olha, eu já estou voltando, né? Então, ele está dizendo que, embora seja algo do futuro, mas é algo tão verdadeiro, tão real, eles podem confiar que é como se ele já estivesse voltando. Por falar na volta de Jesus, vamos pensar em alguns textos que falam sobre esta volta, vamos relembrar, às vezes, da saudade desses textos, né? São Mateus 24, verso 30, diz que Jesus virá com poder e grande glória, né? Ele vem com seus anjos para buscar os seus filhos, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então ele virá com poder e grande glória. Em Apocalipse 1, verso 7, menciona que todo olho o verá. Então a Bíblia ensina claramente, primeiro, que Jesus vai voltar, depois ensina que ele voltará de forma visível, de forma corpórea. Todas as pessoas irão contemplar a sua volta. Muito bem, mas a lição da nossa semana está tratando sobre o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma expressão usada por Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou entrar aqui numa partezinha que não está na lição, mas que me chama muita atenção. Quando Jesus fala: eu sou a vida. Em São João, capítulo 10, versos 17 e 18, está escrito o seguinte: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Aqui esse texto ele é muito forte, porque Jesus fala: olha, eu dou a minha vida. E eu tenho poder para reaver esta vida que eu mesmo dou. Jesus não tem vida, Jesus é vida, ele é fonte de vida. E no livro O Desejado de Todas as Nações, página 551, na edição eletrônica, está escrito: quando foi ouvida no túmulo a voz do poderoso anjo dizendo: teu Pai te chama, o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Eu gosto dessa expressão de Ellen White, que tem base nisso que Jesus falou. Tenho poder para dar a minha vida, poder para reaver. Quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, ele ressuscitou com a vida que havia
em si mesmo. Mas Jesus disse que ele era o caminho, né? Ele disse que ia preparar moradas, ou preparar quartos na casa do Pai e depois voltará para buscar os seus filhos, né? E no capítulo 13, então, Jesus diz, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas depois vocês me seguirão. Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição e sua ascensão ao céu. E Pedro falou, para onde o senhor vai? Ele falou, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas depois vocês vão me seguir. E aí vem a promessa. Jesus fala, vocês não fiquem angustiados, sofrendo, ansiosos, porque eu vou voltar. Ele falava a respeito da sua morte, embora os discípulos não entendiam bem sobre isso, e da sua ressurreição, da sua ascensão, e depois da sua volta. Ele falou, eu vou voltar. Vocês não vão ficar sozinhos. Então, quando fala a respeito da sua volta, e que eles vão seguir Jesus posteriormente, então Tomé pergunta assim, Senhor, mas nós não sabemos o caminho, como nós vamos saber? Né? Jesus fala, então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, ele explica que as pessoas só podem ir para o céu por meio dele. E a referência que ele está fazendo é de ir ao céu, porque ele fala, eu vou, né? E depois voltarei para vos buscar. Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas vocês irão depois. A referência é ao céu, né? Então, Jesus é o caminho. Eu gosto de algumas expressões, de algumas citações que tem no livro de Atos a respeito dos cristãos, e mais diretamente a respeito de Jesus, consequentemente do cristianismo, diz assim, fala às vezes a respeito do caminho, chamado de seita, né, que as pessoas acusavam. Quer dizer, a referência é a Jesus e a fé que ele instituiu, né? Então, Jesus é o caminho. Por meio dele nós conhecemos o Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa interessante, ele não diz ninguém vai ao Pai. Fala, ninguém vem ao Pai, né? E a pergunta assim, mas mostra-nos o Pai, né? E ele fala para Filipe, estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê Jesus, vê o Pai. Veja, Jesus nasceu como ser humano. Mas Jesus é o Deus unigênito. Jesus é o Verbo. Jesus é o eu sou. Aquele que disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição à vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Este Jesus é aquele mesmo, e nós já estudamos, que disse para Moisés. Moisés, quando os anciãos pedirem lá, que você está preocupado que os anciãos vão perguntar a respeito de quem te enviou, diga que o eu sou me enviou a vós. Então, Jesus enviou Moisés. Jesus, quando ainda não havia tomado a forma humana, enviou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Que verdade maravilhosa. Aliás, Jesus diz que ele é o caminho e ele é a verdade. Vamos focar um pouquinho nesse ponto, a verdade. Em São João, verso 14, diz que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus é cheio de verdade. Jesus disse, está em São João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em São João 15, verso 26, diz o que Jesus iria enviar, o Espírito de verdade. Então, a verdade é uma característica de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. A característica de Deus é a verdade. Vamos pensar uma coisa, na Bíblia, a verdade não é apenas um conceito. Na Bíblia, a verdade não é a retratação de uma realidade. Na Bíblia, a verdade é uma pessoa. Quem tem um filho, escreveu João em uma de suas cartas, quem tem um filho tem a vida. Então, se você tem Jesus, você tem a verdade e você tem a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, em oposição a isto, você tem a realidade do diabo. Em São João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Se Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Quem fala mentira, quem age sob a égide da mentira, está, neste caso, seguindo a orientação satânica. Bom, mas a Bíblia também fala, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Jesus também fala a respeito das Escrituras. São João 5, verso 39, diz: examinais as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós já estudamos um pouquinho sobre esse texto. Jesus está testificando que os judeus pesquisam as Escrituras, e ele fala: olha, nas Escrituras que vocês encontram a verdade a meu respeito. Vamos pensar nesse contexto das Escrituras. Em São Lucas 24, verso 27, diz que Jesus, quando estava caminhando com aqueles discípulos para Emaús, começando por Moisés e pelos profetas, explicou tudo que a seu respeito estava escrito. Se você continuar no capítulo 24 de São Lucas e for ao verso 44, você vai encontrar então a declaração que Jesus faz sobre a Bíblia como referência a Moisés, os Salmos e os profetas. Então são duas maneiras de referir-se ao Antigo Testamento. Uma maneira mais simplificada, citando apenas Moisés e os profetas, e uma maneira mais ampliada, citando Moisés, os Salmos e os profetas. Quer dizer, todo o Antigo Testamento. Moisés, o Pentateuco, e muitos entendem que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Os Salmos têm que ver com os livros poéticos e livros sapienciais. Então você tem o livro de Salmos, aí nesse caso você também tem o livro de Jó, que é um livro poético, né? E você tem aí também Provérbios e também o livro de Eclesiastes. E você tem a outra referência aos profetas, você tem os profetas maiores e os profetas menores. Enfim, Jesus está dizendo: olha, as Escrituras testificam de mim. Lembre-se que até o tempo de Jesus, que o que se tinha era o Antigo Testamento. E Pedro, quando se refere às Escrituras, ele diz que a profecia nunca foi dada por interpretação particular, mas homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Aliás, vamos pensar um pouquinho se as Escrituras testificam de Jesus. E se João enfatiza tanto a divindade de Jesus, vamos pensar, por exemplo, em Isaías capítulo 7, verso 14, que fala que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isaías capítulo 9, verso 6, quando fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, lá diz que o nome dele será maravilhoso conselheiro, né? Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Olha a referência ao nascimento do Messias como sendo aquele que já existia, Deus forte, Pai da eternidade. E se nós formos então a Miqueias capítulo 5, verso 2, lá diz então: e tu, Belém de Judá, né? Você, como Belém de Efrata, uma das menores de Judá, de ti me haverá de nascer aquele que vai ser rei, que vai reinar em Israel. Né? Aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então as Escrituras se reportam a Jesus. E quando Jesus, após a sua ressurreição, encontra-se com aqueles discípulos que vão a caminho de Emaús, ele começa então a mostrar para eles o significado das profecias do Antigo Testamento, começando por Moisés. Nós já estudamos aqui Moisés dizendo: olha, Deus vai suscitar um profeta semelhante a mim. A que ele estava se referindo? Se referindo à pessoa de Jesus. Isaías, Miqueias, os Salmos. Os profetas se referiram no passado à vinda do Messias, as profecias pontuais até a respeito da sua morte, por exemplo, as 70 semanas em Daniel. Muito bem, então vamos pensar aqui que as Escrituras revelam, demonstram a pessoa de Jesus como o Messias. Mas eu queria pegar um texto que não está na lição e trazer para você. Segunda carta de Pedro 3, versos 15 e 16, Pedro diz que Paulo escreveu coisas difíceis de entender, as quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Os primeiros escritos do Novo Testamento que começaram a circular entre as igrejas foram as cartas de Paulo. E sabe, queridos, muitas vezes as pessoas encontram dificuldades em entender a Bíblia justamente nos ensinos de Paulo. Porque Paulo, na sua erudição, escreveu com profundidade alguns temas a respeito de Jesus, a respeito da salvação. Mas nós podemos entender até mesmo o texto de Paulo se nós nos submetemos ao Espírito Santo. São João 16, verso 13, fala que Jesus enviaria o Espírito de verdade que nos guiará em toda a verdade. Estudamos um pouquinho sobre Jesus como o caminho, a verdade e a vida. A única maneira de conhecermos a Deus, de virmos a Deus, é por meio de Jesus. Jesus, mais do que ser o caminho para conhecermos a Deus, ele também é a verdade. Jesus não tem a verdade, ele é a verdade.
e que quem tem o Filho tem a vida. Eu espero que o Espírito Santo possa nos iluminar a entender bem a sua palavra. E agora eu gostaria de orar com você. Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de termos a Bíblia em nossas mãos, de estudarmos a respeito de Jesus, do seu amor, da maneira como Ele deixou o céu, tomou a forma humana e morreu por nós na cruz para nos salvar. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Teu Espírito Santo, o Espírito de verdade, nos guie em toda a verdade e nos faça entender cada dia de maneira mais ampla e completa quem o Senhor é e o seu amor por nós. E demonstramos, Senhor Deus, nossa fé, dizendo que aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Continue, Senhor, a dirigir nossa vida, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.